O amor dele é o que nos sustenta. Então aplauda ao Senhor, agradeça ao Senhor. Pedro pode se assentar. Hoje à noite nós temos o pastor Juliano Balbi, conhecido dos irmãos, mas há algum tempo ele não tem falado conosco, não tem pregado aqui na igreja com carinho. Ele aceitou o nosso convite até assim corrido, em cima da hora, mas com carinho. É um amigo, é um companheirão de bom tempo. Tem a história, né, Juliano? Tem umas coisas aí que é até engraçado demais, mas eu tenho certeza que vai ser uma palavra abençoada ao nosso coração, e eu quero que você receba o pastor Juliano, agradecendo a Deus pela vida dele, e vamos orar então por ele agora. Você vai apresentando a vida dele para que ele seja um instrumento cortante da palavra do Senhor sobre nós hoje, amém? Pai, nós apresentamos, ó Pai, a vida do teu filho, ó Pai, do teu servo, diante de ti, e nos colocamos, ó Pai, à tua inteira disposição. Fala, querido Espírito Santo, ao nosso coração, ministra-nos, Deus, e estabelece em nós o teu querer, ó Pai. Usa o teu filho com a tua liberdade, ó Pai, e também, Senhor, que as tuas bênçãos, Senhor, se derramem sobre ele, ó Pai, nesse tempo também, em nome de Jesus, amém. Boa noite a toda a paz do Senhor, amém? Amém. Você pode ficar de pé só um minutinho e dar a mão ao seu irmão. Deixa eu pedir, vamos ver se a gente consegue se entender aqui. Pega aí nos instrumentos aí. Grande é o Senhor. Pega aí. Você pode dar a mão ao seu irmão aí que está do seu lado? É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, para junto com os irmãos compartilhar a palavra de Deus. Comigo está minha esposa, Kézia, está ali. Na barriga dela está o Davi, e eu ainda tenho outro filho que é o Vitor, que ficou lá em Tanguá na nossa igreja, mas foi até bom ele ter ficado lá, que a gente estava lá no acampamento Eufrates, num evento, aí eu trouxe a bagagem do pessoal lá da igreja, do meu carro está até em cima de bagagem, não teria nem como ele voltar comigo, mas nós viemos aqui para adorar o Senhor. Dê a mão ao seu irmão, feche seus olhos se você puder. Queremos o teu nome engrandecer. Diga isso para o Senhor essa noite. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito. É esse amor que nos move a estar aqui essa noite. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, Ele é digno, só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, na cidade do nosso. Ele é a alegria da sua vida, Ele é a alegria da minha vida, a alegria de toda a terra. Grande em quem nós temos, só Ele é que pode garantir a nossa vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele só podemos prostrar e adorar diante do Senhor, meu Criador. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agora só você, eu e o Espírito Santo, diga assim: queremos o
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. É por causa do teu amor que estamos aqui essa noite, Senhor. Só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glórias a Deus. Pode sentar, meu irmão. Pode sentar e abre a Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Eu peço que você possa estar reverente à palavra de Deus, mesmo estando sentado, porque a gente vai ler bastante. A gente vai ler 11 versículos aqui da palavra de Deus, e eu peço que você, em reverência, possa prestar bastante atenção na palavra. Se for possível, você desligue o seu telefone, se desligue de tudo aqui da terra e se ligue somente com Deus, porque de repente a resposta que você está pedindo a Ele, de repente chegue agora, através da sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é capaz de rasgar a eternidade e alcançar o nosso coração essa noite aqui nesse lugar. Vamos lá, a palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 5. Todos acharam? Amém? Se tiver alguém com dificuldade, a gente aguarda, para que possamos todos ler a palavra de Deus juntos e compartilhar dessa porção tão maravilhosa. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Jamais eu poderia deixar de negar um convite do Emerson, pastor Emerson. Eu já fiquei muito triste de não poder estar aqui na consagração de Emerson, porque é o que ele falou, tem muita história junto, e bota história nisso. Aprendi muito com Emerson, vivemos momentos muito maravilhosos na presença de Deus, e é um amigo que jamais sai do meu coração. Pastor Alfredo também, que é alvo das minhas orações, sempre, vocês podem saber disso, tenho orado muito pelo pastor, tenho um carinho muito grande pela vida do pastor Alfredo. Pastor Súliva, lá então, a gente tem uma aliança grande, então a gente está junto e misturado, irmão. Graças a Deus. Vamos lá. Lucas capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para a pesca. Estou no versículo 5 agora. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Pois à vista que haviam feito a pesca, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não tema, de agora em diante serás um pescador de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Presta atenção, se eu, pastor Emerson e Marlon marcar uma pescaria, eu e Marlon uma vez participamos de uma, eu, Marlon e Toninho, ficamos a noite toda na beira da praia de Saquarema, Emerson, que vento, e tá Toninho jogando na rede, e jogando o anzol, e ficava mais de meia hora, não parecia nada, e a gente a noite toda num frio danado. Se a gente marcar uma pescaria, eu, Marlon, pastor Emerson, a gente vai tentar encontrar uma agenda dos 3. Dá para você, Marlon? Dá para você, Emerson? Dá. Então tá bom, sábado a gente vai. A gente não vai observar vento,
a gente não vai observar a lua, a gente não vai observar a maré cheia, maré baixa, maré alta, a gente não vai observar nada. Só que Pedro, e um dos discípulos de Jesus, que eram sócios de Pedro, igual nós acabamos de ler aqui, Pedro não era um simples pescador, Pedro era um empresário do ramo da pesca, ele não só tinha um barco, como tinham vários barcos. Eles não iam na furada, eles observavam lua, eles observavam vento, eles observavam maré, eles observavam tudo, para que não colocasse o barco na praia, no lago, de qualquer maneira. A gente não, se a gente for marcar, a gente só vai ver a agenda de um com a agenda de outro, por isso que a gente passa a noite toda lá tentando pegar alguma coisa e não pega nada. Mas esses camaradas não, fala assim comigo, eles tinham experiência. Esses caras aqui tinham experiência. Sendo que naquela noite, embora a sua experiência mostrasse para eles que seria uma noite proveitosa para a pesca, seria uma noite onde eles iriam pescar muito peixe, seria uma noite onde eles iriam arrecadar muito dinheiro com a pesca, eles trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. Quando eles já estavam lavando as redes, aí está aqui onde a gente começou a ler a palavra de Deus, a multidão apertava Jesus, porque aonde Jesus chegava, a multidão estava junto a Jesus, porque queria ouvir a palavra do Senhor. Uns seguiam a Jesus por causa da comida, outros por causa dos milagres que Jesus ali fazia, mas muitos tinham sede e fome de ouvir a palavra, porque é só a palavra de Deus que alimenta a nossa alma, meu irmão. Não tem outra coisa que venha alimentar a nossa alma, a não ser a palavra de Deus. Nós temos que aprender a viver baseados na palavra de Deus, e não na nossa experiência. Se eu fosse dar um tema, a mensagem dessa noite, o tema seria: não vivo mais pelas minhas experiências, vivo segundo a palavra de Deus. E eu transferiria para vocês dizendo: não vivam mais segundo as suas experiências, vivam segundo a palavra de Deus. O que aconteceu? Uma frustração total. A frustração de Pedro, a frustração de André, a frustração de Simão, a frustração deles era tanta, que quando eles chegaram, eles nem perceberam que Jesus estava ali, a não ser pela multidão, e tinham 2 barcos ali. O que aconteceu? Jesus pediu para entrar em um dos barcos, eu não sei se você prestou atenção nisso, que era exatamente o de Simão Pedro. Primeira coisa que eu quero deixar para você aqui essa noite, para que você reflita, não importa o tamanho da frustração que você esteja vivendo na sua vida, ofereça o seu barco para Jesus entrar. Não importa o tamanho da frustração, ou se alguém te causou alguma coisa, ou se você teve frustração no seu trabalho, ou na sua vida sentimental, ou na sua vida secular, ou até mesmo na igreja, se você teve alguma frustração da sua vida, não deixe de deixar Jesus entrar no seu barco. Você imagina se Pedro naquela hora falasse assim: Jesus, leva mal não? Trabalhei a noite toda, estou cansado, está vendo a rede aí? Está cheio de pedaço de pau, está cheio de alga, não pegamos nada, leva mal não? Entra no barco do companheiro ali, eu já estou cansado, mas não. Pedro ofereceu, disse: não, Jesus, pode usar o meu barco, entra aqui no meu barco, o que é meu é seu, pode usar. Jesus pega o barco de Pedro, afasta um pouco da margem para poder pregar a palavra, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. Quando ele termina de pregar a palavra, ele diz para Pedro assim: Pedro, faz o seguinte, pega a sua rede e agora ele lança ali, daquele lado ali. Meu irmão, se Pedro tivesse confiado na sua experiência, ele dizia para Jesus: Jesus, tu entende muito de ressuscitar morto, eu já vi. Tu entende muito de multiplicar pães e peixes, eu já vi. O Senhor entende muito de curar cego, eu já vi. Agora, de pescaria, meu irmão, entendo eu. Eu tenho experiência. E ele tinha experiência. Mas não. Ele chegou para Jesus, confessou a Jesus a sua frustração, que é o que nós precisamos fazer. Independente de qual seja a sua frustração, confesse ela para Jesus. Se eu estou frustrado nessa área da minha vida, mas nem por isso eu vou deixar do Senhor que entre no meu barco. Nunca deixe Jesus de fora do seu barco. Ele não é o culpado pela frustração da sua vida. Ele não é o culpado porque as coisas não deram certo. Ele não é o culpado porque aquilo não aconteceu. Ele não é o culpado porque você trabalhou a noite toda e não apanhou nada. Só que se você deixar ele entrar no barco, você vai ver uma revolução na história da sua vida. Você vai ver uma coisa maravilhosa acontecer.
Primeiro, deixa a porta aberta para Jesus entrar, nunca fecha a porta para Ele, porque o tamanho da tua frustração vai ser amanhã o tamanho da tua vitória, vai vir muito maior do que o tamanho da tua frustração, porque você vai confiar, não na sua experiência, mas vai confiar sim na palavra de Deus. Foi o que Pedro disse para ele. Pedro disse: Senhor, trabalhamos a noite inteira, isso quer dizer de tal hora a tal hora, e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. De repente você está dizendo assim: não, eu já tenho experiência nessa área aí, isso aqui não vai dar certo. Não, já tenho experiência com esse pessoal drogado aqui, a gente tenta, ele converte, depois sai. Não, já tenho experiência com pessoas assim dessa maneira, a gente tenta ganhar, tenta consolidar, tenta fazer, mas não vai dar certo. Meu irmão, não confie na tua experiência, confie na palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o norte para a sua e para a minha vida, é a palavra de Deus que vai mostrar para você a direção. Meu irmão, existem momentos na vida da gente que todo mundo fala assim para você: não vai por aí, não entra nesse caminho, não, você vai se arrasar, você vai se arrebentar. E Deus está falando assim: vai, eu sou contigo, confia em mim. Você tem que contrariar todo mundo e confiar só naquele que está falando com você e seguir em direção àquilo que Ele tem para a sua vida. Fala assim: a minha vida não pode ser baseada nas experiências. Experiência é bom, irmão, traz algum proveito para a nossa vida. Se tem alguém de mais idade e que está bastante tempo no Evangelho, eu costumo respeitar muito, conversar muito com essas pessoas, porque hoje existem muitos modelos de cuidado de igreja. Por exemplo, a igreja que eu pastorei em Tanguá, a gente trabalha com o modelo MDA, que é um modelo discipulado apostólico. Existem outros modelos, mas nenhum modelo desse pode fugir daqui, da palavra. Porque uma hora que um modelo desse foge da palavra, a gente já não está confiando mais na palavra, a gente está confiando na nossa experiência, a gente está confiando no modelo. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Se algum modelo fugir da palavra, não vá para o modelo, vá para a palavra. Outra coisa, a nossa vida não pode ser baseada somente em experiências que temos sobrenaturais com Deus. A nossa vida tem que ser baseada por princípios, são os princípios que norteiam a nossa vida. Eu acabei de vir de um encontro que eu palestrei ontem para mais de 250 pessoas, e ali eu disse para eles: irmãos, aqui vocês estão vivendo uma experiência maravilhosa com Deus, mas a experiência não pode nortear a sua vida, porque hoje você pode ter uma experiência, amanhã você pode não ter. Hoje Deus pode querer derramar alguma coisa sobre você, amanhã não. Hoje você pode sentir algo sobrenatural na igreja, amanhã não. Mas a sua vida não pode ser pautada na experiência, a sua vida tem que ser pautada na palavra de Deus. Se de repente você tiver que perdoar alguém e não estiver sentindo nada, eu não estou sentindo nada, mas a palavra de Deus manda você perdoar, não vai ser preciso você sentir para perdoar, não. Perdoe, porque o que está escrito é na palavra de Deus. O nosso problema é que a gente mistura as nossas emoções com as nossas experiências, com a nossa fé, e a gente bota tudo dentro no pacote. É por isso que uma hora a gente está alegre, outra hora a gente está murcho, uma hora a gente está cheio, outra hora a gente está vazio, uma hora a gente está indo de vento em popa, outra hora a gente está lá embaixo. Por quê? Porque a gente está vivendo baseado em experiência. A gente tem que viver baseado na palavra de Deus, é naquilo que a palavra de Deus diz. Porque se Pedro fosse viver baseado na sua experiência, ele iria dizer para Jesus: Jesus, me perdoa, confio no Senhor, vi fazer tanta coisa, mas pescar, não, nunca vi o Senhor jogar uma rede, eu nunca vi o Senhor jogar um anzol, nunca vi o Senhor pegar uma piaba, agora, está mandando botar ali, amém, pesquei a noite toda, não peguei nada, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que ele entrou, não sei se com muita fé, se com pouca fé, o problema é que ele foi. Tem coisa na vida da gente que às vezes nem a gente acredita que vai acontecer, mas o interessante é a gente ir de acordo com aquilo que Deus está mandando fazer. E ele pega e joga a rede. Quando ele joga, ele sente alguma coisa diferente, começa a tremer na mão dele. Faz assim com a sua mão para frente, assim. Eu vou declarar uma palavra profética para a sua vida. Até o final de agosto, você vai começar a sentir os sintomas do milagre aparecerem no barco da sua vida, só porque você deixou Jesus entrar nele. Até o final de agosto, você vai ver os sintomas do milagre começarem a acontecer no barco da sua vida. Fala comigo, amém, Jesus. Amém. Tremeu, nisso que tremeu, garrou, ficou pesado.
Eu acredito que ele olhou para o lado, olhou para o outro e falou, é peixe. Mas vamos conjecturar, vamos imaginar, a Bíblia nos dá muita base para fazer isso, nos dá muita margem para fazer isso. Alguém pode ter gritado assim, agarrou no galho. É sempre assim, quando a gente está querendo vivenciar um milagre, sempre vem alguém para tentar quebrar aquela fé no nosso coração. Alguém deve ter falado, ih Pedro, agarrou no galho. Aí ele, rapaz, não é galho não, está tremendo a rede. Interessante, querido, que muitas das pessoas que não acreditaram em você, isso aqui não é aquela pregação mentirosa, ridícula que estão pregando por aí, que aquele que te viu na plateia vai te ver no palco. Eu odeio esses negócios, porque isso é espírito de vingança, né? Os discípulos um dia chegaram numa cidade, foram pregar de Jesus, ninguém quis receber, aí eles chegaram para Jesus e disseram, Jesus, quer que a gente volta lá e mete fogo naquele povo? Aí Jesus falou assim, rapaz, diz que espírito vocês são? Vocês não me conhecem ainda não, rapaz? Que vai para lá pegar fogo em lugar nenhum, rapaz? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem gente que tenta fazer com que você não creia na palavra, mas creia na sua experiência. Alguém que vai falar assim, rapaz, não vai por aí não, olha, eu já vi que isso aí não dá certo. Mas existe algo de Deus para você dizendo, vai, eu sou contigo, meu filho. Não para não, não desiste não, o caminho é esse aí. Sabe, já teve decisões na minha vida que eu tive que tomar, que eu fui contra todo mundo, meu irmão, foi um troço terrível, mas eu fui, porque não foi baseado na minha experiência. A minha experiência, sabe o que dizia para mim? Sai fora, pula do barco. Mas Deus falava diferente. Deus dizia, vai meu filho, vai, eu só pude experimentar o que eu estou experimentando, por ter tomado a decisão que eu tomei. Não sei se você me entende, mas eu não fui baseado na experiência, eu fui baseado na palavra, eu fui baseado no que Deus estava dizendo para mim. E todas as vezes, ou a maioria das vezes que a gente vai baseado na nossa experiência e não consulta a palavra, a gente só se dá mal, a gente só se arrebenta, a gente só bate com a cara na parede. Então a melhor coisa a fazer, primeiro, é deixar Jesus entrar no barco. Segundo, não confiar na sua experiência, confiar na palavra de Deus. Para quê? Para que você comece a viver o milagre de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família e na sua história. Quando ele começa a puxar e agarra, ele tem que olhar para o lado e dizer assim, vem, me ajuda aqui. Quem sabe essas pessoas que estavam dizendo para ele não ir, foram as pessoas que tiveram ir para lá, para ajudar eles a puxar aqueles peixes para dentro do barco, porque a Bíblia diz que o milagre foi tão grande, que o barco quase que afundou, porque a quantidade de peixe que Jesus tinha separado para eles era tão grande, a bênção que Deus tinha preparado para eles era tão grande, que eu acredito que nem se eles tivessem pescado a noite inteira, eles conseguiriam pegar a quantidade que eles pegaram naquele momento, só por causa da palavra de Deus. Ou seja, de repente você está dando voltas e voltas e voltas e voltas, atrás de encontrar resposta para a sua vida, baseando-se na sua experiência, e com um pouquinho só de tempo que você perde do seu dia, para entregar o seu dia nas mãos do Senhor, o seu dia vai ser muito mais produtivo, do que o que você trabalhou o dia inteiro para tentar conquistar. Vocês estão me entendendo? Amém? Quem sabe aquelas pessoas que ficaram olhando para Pedro dizendo, não vai conseguir pegar não, não vai vir nada não, foram aquelas que Pedro disse aqui, meu irmão, minha irmã, corre aqui, vem, me ajuda aqui, e eles vieram ajudar Pedro. E a coisa mais bonita dessa história, encheu o barco dele e ainda encheu o barco dos outros. Ou seja, a bênção que Deus tem para derramar sobre a sua vida, a bênção que Deus tem para derramar sobre a sua família, não é para ficar só em você, é para que você possa compartilhar também com outras pessoas. Porque nós estamos vivendo um tempo de egoísmo gospel, evangelho ostentação, aonde as pessoas estão cada dia mais, sabe, amostrando aquilo, né? Poxa, parece que é uma coisa irrisória eu ter que ter 50 carros, 30 casas de praia, quando tem pessoas passando necessidade, não tem uma quentinha para comer comida. Então cada dia mais o evangelho está se tornando uma religião em que as pessoas estão se preocupando com o seu próprio umbigo e deixando de lado a necessidade daquilo para qual a igreja foi implantada na face da terra, que é cuidar um dos outros, amar um ao outro, socorrer um ao outro. Nesse episódio aqui, Pedro poderia muito bem olhar para eles e dizer assim, agora vocês ficam tudo aí, ó, dá uma língua para eles e fala, se ferraram, porque não vieram me ajudar, falaram que eu não ia conseguir, olha aí esse
montão de peixe. Mas não, Pedro disse: vem, irmão, me ajuda aqui, vamos puxar a rede junto. Meu irmão, nós só vamos conseguir avançar, nós só vamos conquistar as bênçãos de Deus, nós só vamos conseguir viver o melhor de Deus no momento que nós nos abraçarmos uns aos outros, no momento que nós dermos as mãos uns aos outros, porque senão nós nos perdemos na própria bênção, não conseguimos reter nem a bênção que Deus deu para nós. A bênção que tinha para Pedro era tão grande que sozinho ele não conseguiria trazer para dentro do barco, ele teve que pedir ajuda às outras pessoas. Grava isso no seu coração. Muita gente está se perdendo na bênção, porque pede para Deus e Deus dá, pede para Deus e Deus dá, estão vivendo as promessas de Deus, mas não estão vivendo a vontade de Deus. É possível que Deus tenha prometido uma empresa a alguém, e essa pessoa hoje tem uma empresa próspera, viva a promessa, mas não vive mais a vontade, perdeu o que é mais importante, perdeu a essência, perdeu aquilo que era que Deus queria para ele. Deus deu isso para você viver o melhor de Deus para a sua vida, e também para repartir para os outros. Eu não sei se eu estou me fazendo entender para vocês. A bênção de Deus, ela enriquece, ela não causa dores. Se tem alguma coisa tirando muito seu sono, se tem alguma coisa te atrapalhando muito, o mal que atinge o século nesses últimos dias chama-se a ansiedade. Você vê as pessoas não tem nem unha mais no dedo, de tanto que come, de tanto desespero que está. A gente está falando para a juventude, é zap, é Facebook, sabendo usar, beleza, usa para evangelizar, usa para se comunicar, mas cuidado, porque isso também é uma ferramenta do diabo, para destruir a sua família, destruir você, fazer com que você mude de comportamento da noite para o dia, nem seu pai, nem sua mãe te conheça. Você já viu que tem gente que anda na rua que é igual um zumbi, você está falando com ele, ele está está arriscado, tem um buraco aqui, ele, lá dentro do buraco, porque estava no celular. Sabe, irmão, nós temos que tomar cuidado com isso. A igreja ela vai atravessar a pós-modernidade. A igreja ela é atemporal, ela não tem tempo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ele não muda. Quem muda sou eu, quem muda é você. Às vezes a mudança que você quer para a sua igreja, ela está dentro de você. Às vezes a mudança que você quer para a sua vida, ela está dentro de você. Não é ninguém que é culpado por isso, é simplesmente você. Por quê, pastor? Porque você está vivendo baseado na sua experiência. E aí eu te pergunto, querido, o que é melhor para você? Viver baseado na sua experiência, ou viver segundo a palavra de Deus? Eu posso garantir para você uma coisa: a sua experiência pode te ajudar em muitos momentos da sua vida, mas a sua experiência também pode te atrapalhar em muitos outros, principalmente nas decisões de fé que você precisa tomar. Pedro é um dos personagens bíblicos que mais me chama a atenção. Eu acho que é o personagem bíblico que eu mais preguei na história da minha vida, é Pedro. Eu já estou encerrando. Pedro, quando Jesus veio conversar com ele um dia, ele falou assim para Jesus: eu estou pronto a ir contigo até a morte. Eu vou contigo até a morte. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, ainda antes que o galo cante, 3 vezes você vai negar que conhece meu nome. Aí acredito que ele saiu dali meio que atribulado, e daqui a pouco prenderam Jesus, manietaram Jesus, e a Bíblia diz que Pedro começou a seguir Jesus de longe. Quando tudo está indo bem, a gente segue de perto, mas às vezes quando as coisas não vão muito bem, a gente começa a seguir de longe. Já viu aquele crente que é crente de acordo com as circunstâncias? Se tudo está indo bem na vida dele, ele é. Mas se o negócio começa a desandar, ele já vai meio barro, meio tijolo. Sabe por quê? Vive baseado em experiência, não vive baseado em princípio. O que acontece? Quando prenderam Jesus, levaram Jesus, Pedro foi tentando seguir a ele de longe. Alguém olhou para ele e falou: opa, eu te conheço, cara. Você é um daqueles que andavam com Jesus. Ele disse: não, eu não. Negou a primeira vez. Daqui a pouco ele estava no pátio, no meio da fogueira, na noite. Uma mulher olhou para ele e falou: opa, eu te conheço. Você é um daqueles que andavam com Jesus? Ele disse: não, não sou não. Negou pela segunda vez. Daqui a pouco, mais na madrugada, alguém olha para ele e fala assim: a tua fala te denuncia, o teu jeito de falar te condena. Porque tem crente, irmão, que sabe a moda do crente, sabe a música do crente, sabe o ritmo do crente, sabe o linguajar do crente, só não vive o princípio da Bíblia.
que é o mais importante. Ainda que você não tenha sotaque de crente, ainda que você não ande com roupa de crente, mas viva o princípio da Bíblia. Isso é o mais importante para a sua vida. O mais importante é o princípio, irmão. Eu já conheci gente de tudo quanto é tipo, gente com saia aqui, gente com roupa aqui. Meu Deus do céu. Mas princípio, lá embaixo. Pela terceira vez alguém disse: olha, você é um daqueles que andavam com ele, a tua fala te denuncia. Ele disse: homem tal não sou. Aí vai o galo e canta. A Bíblia diz que Jesus olha para ele assim, ó, e ele sai dali e chora amargamente. Passando-se dali, foi Jesus ao sinédrio, foi Jesus para ser contado com aqueles que iriam ser crucificados, soltaram Barrabás, condenaram Jesus à cruz, e Pedro ainda estava de longe, e ele colocava no coração dele o seguinte: será que um dia eu vou poder olhar nos olhos dele e pedir perdão para ele, porque um dia eu disse para ele que estava pronto a ir até a morte e neguei? Acontece o seguinte, irmão, vem a hora da cruz, Jesus dá o grito da cruz e diz: está consumado. A Bíblia diz que a terra escurece na hora, abre-se a fenda, Jesus morre. Daqui a pouco algumas mulheres foram lá visitar o túmulo de Jesus. Quando chega lá, encontra um anjo no túmulo, e o anjo pergunta: o que viestes a ver? Vieste buscar o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vai e avisa. Ela saiu correndo, foi lá e avisou. Quando Pedro sabe dessa notícia, imagina que o coração dele fica apreensivo em pensar que ele poderia ter uma chance de ser redimido por Jesus, ou Jesus olhar para ele e dizer: Pedro, para lá, você me negou, eu não quero você mais junto comigo. E no dia em que ele disse: olha, reúne os discípulos em um lugar, e todos os discípulos se reuniram, quando Jesus se apresenta pela primeira vez no meio deles, Jesus desce no meio de todos eles e dá a seguinte palavra: a paz seja com todos vocês. Se sou eu, se é você, irmão, quando a gente chega no meio daquela roda, a gente ia falar assim: a paz seja com todos vocês, menos com você, rapaz, você lá para fora. Você não, você me negou 3 vezes, eu te avisei, eu te falei, mas não. Jesus olhou: a paz seja com todos. E ele vai de um a um e diz assim: receba o Espírito Santo, e assopra sobre cada um deles. Acredito que eles estavam em uma roda, e ele foi sobre cada um dos discípulos, e estava chegando perto da hora de Pedro, e Pedro devia de estar ansioso, com o coração a 1000 por hora, dizendo: é agora que ele vai tocar no assunto, é agora que ele vai falar, é agora que ele vai me cobrar, é agora que ele vai dizer 3 vezes, é agora, ele olha para Pedro e fala assim: receba o Espírito Santo. Não toca no assunto com Pedro. Depois de muito tempo, lá em João no capítulo 21, Pedro estava na beira da praia. Jesus havia se apresentado mais algumas vezes para os seus discípulos, e tem uma conversa em particular com ele. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas? 3. Aí Jesus vem para ele e diz assim: Pedro, tu me amas? Aí ele disse assim: eu te amo. Se é eu, se é você, o que a gente ia falar? Por que você me negou? Não é isso que a gente faz? Ele fala assim para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. A gente tem que entender que o mundo espiritual é regido por princípios, irmãos. Ele tinha 3 negativas, e o adversário sabia que ainda tinha 2 brechas na vida de Pedro que ele podia entrar, que eram as 2 negativas que faltavam. Jesus vai pela segunda vez e toca no assunto com ele e fala: Pedro, você me ama? Aí ele abaixa a cabeça e diz: Senhor, eu te amo. Faltava uma ainda. Aí ele disse assim: apacenta os meus cordeiros. Aí pela terceira vez, para quebrar toda a legalidade do adversário na vida de Pedro de uma vez por todas, para selar o perdão, para selar a paz, a alegria, ele pergunta para Pedro mais uma vez: Pedro, você me ama? Aí Pedro responde assim: Senhor, tu sabes tudo. Sabe o que Pedro estava dizendo com isso? Quando eu disse que estava pronto, eu não estava, mas agora o Senhor sabe tudo, eu te amo. Aí ele diz: então apacenta os meus cordeiros. Sabe o que eu quero dizer com isso para encerrar a mensagem dessa noite? Pastor Hermes, pode até vir para cá. O Senhor não vai olhar para você pelo dia em que você negou 3 vezes para Ele. O Senhor nessa noite, Ele vai olhar para você pelo sim que você vai dar para Ele hoje. Deixar Ele entrar no seu barco, esquecer o dia que você negou e viver uma nova história diante de Deus, não baseado na sua experiência, mas baseado na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Amém, querido.
é uma noite de oportunidade. Pedro teve as dele, nós temos as nossas. Hoje é uma oportunidade de você reafirmar diante do Senhor que você espera nele, que você confia nele, que você precisa dele, oferecendo o barco da sua vida, oferecendo o seu ser plenamente ao Senhor. Eu quero convidar o grupo a chegar aqui à frente. Vamos chegar aqui. E eu quero que você feche os seus olhos. Quero que você coloque o seu coração focado nessa oportunidade que o Senhor abre nessa noite, na oportunidade que o Senhor estabelece nessa noite sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei exatamente como está o seu coração, não sei porque isso pertence a você e Deus. Eu não sei como você veio aqui nessa noite, mas uma coisa é certa: Jesus está chamando, Jesus está falando conosco, Jesus está ministrando ao nosso coração. E se uma coisa nós aprendemos, né, pastor Juliano, com Pedro, é que ele aprendeu a ouvir a Jesus. E eu sei que você pode ouvir, e você quer ouvir a voz de Jesus nessa noite. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu queria te convidar aqui à frente, você que, como ouvimos, talvez esteja lavando rede nessa noite. Alguma coisa na sua vida, você está lavando a rede, está tentando consertar aquilo que você viveu. Essa não é a noite de você tentar consertar pelas suas forças, não. É noite para você deixar Jesus entrar no seu barco. Eu quero te convidar, vem aqui à frente. Nós queremos orar. Eu vou convidar até o pastor Juliano a chegar aqui, porque eu sei que o Senhor está movendo o seu coração. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor, queridos.
pé, querido. Fique de pé.